Meus alunos, sejam bem-vindos à aula de número 9 da nossa disciplina de Sistemas de Controle 1. Nessa aula aprenderemos os conceitos de polos e zeros de uma função de transferência e estudaremos sobre respostas de sistemas de primeira ordem no domínio do tempo. Para entendermos os conceitos de polos e zeros de uma função de transferência, vamos tomar esse sistema aqui como exemplo. Nós dizemos que os polos de uma função de transferência são os valores da variável transformada de Laplace, S, que fazem com que a função de transferência se torne infinita, ou quaisquer raízes do denominador da função de transferência que são comuns às raízes do numerador. Se nós observarmos esse sistema, podemos ver que as raízes dos polinômios s mais 3 e s mais 6, quando substituídas no lugar da variável s, fazem com que essa função de transferência se torne infinita. Logo, nós temos que menos 3 e menos 6 são polos dessa função de transferência. Além disso, observe que o polinômio s mais 4 pode ser cancelado com o mesmo polinômio no numerador. Apesar da raiz deste polinômio não fazer mais com que a função de transferência se torne infinita, em sistemas de controle, geralmente nós referimos as raízes do fator cancelado no denominador como um polo, mesmo que a função de transferência não seja infinita neste valor. Logo, temos que menos 4 também é um polo desse sistema. É importante destacar que o número de polos de um sistema indicam a ordem da função de transferência do mesmo. Dessa forma, esse sistema que acabamos de ver é um sistema de terceira ordem, sendo aproximado para um sistema de segunda ordem, pois o polinômio s mais 4 é visto tanto no denominador como no numerador da função de transferência. Já os zeros de uma função de transferência são os valores da variável da transformada de Laplace, s, que fazem com que a função de transferência se torne zero, ou quaisquer raízes do numerador da função de transferência que são comuns às raízes do denominador. Se nós observarmos a raiz do polinômio s mais 1, quando substituída no lugar da variável s, faz com que essa função de transferência se torne zero. Logo, nós temos que menos 1 é um zero dessa função de transferência. Além disso, conforme mencionado anteriormente, o polinômio s mais 4 pode ser cancelado com o mesmo polinômio no denominador. Apesar da raiz deste polinômio não mais fazer com que a função de transferência se torne zero, em sistemas de controle geralmente nós referimos a raiz do fator cancelado no numerador como um zero, mesmo que a função de transferência não seja zero neste valor. Logo, temos que menos 4 também é um zero desse sistema. Outro detalhe importante a se destacar é que toda função de S possui um número igual de polos e zeros se incluirmos os polos e os zeros infinitos, bem como os polos e zeros finitos. Então, como esse sistema apresenta 3 polos e 2 zeros finitos, conforme acabamos de ver, nós temos que esse sistema também tem um zero no infinito. Essa questão sobre os polos e zeros no infinito será melhor detalhada no final do curso de Sistemas de Controle 1, quando estivermos vendo a teoria sobre o lugar geométrico das raízes. Os valores dos polos e zeros são representados graficamente no plano S complexo, utilizando um x para representar um polo e uma bolinha ou um zero para representar o zero. Se nós considerarmos o sistema que vimos anteriormente na forma simplificada e considerarmos que a entrada desse sistema é um degrau unitário, podemos ver os polos em menos 3 e menos 6 e o zero em menos 1 relacionados ao sistema e o polo relacionado à entrada em degrau no zero. Para mostrarmos as propriedades dos polos e dos zeros, vamos determinar a resposta ao degrau unitário desse sistema que estamos utilizando como exemplo. Multiplicando a função de transferência por uma função degrau, e em seguida expandindo em frações parciais, temos essa expressão que vocês estão vendo aí. Aplicando a transformada inversa de Laplace, chegamos na expressão da resposta no domínio do tempo, c de t, definida por 1 sobre 18 mais 2 sobre 9 vezes z elevado a menos 3t, menos 5 sobre 18 vezes z elevado a menos 6t, onde podemos ver claramente a parcela forçada e a parcela natural dessa resposta. Com base nessa resposta e na expansão em frações parciais que acabamos de ver, podemos concluir que o polo da função de transferência da entrada, r de s, gera a forma de onda da resposta forçada, que os polos da função de transferência da planta, g de s, geram a forma de onda da resposta natural. Os polos no eixo real geram respostas exponenciais na forma de e elevado a menos at, em que menos a é a posição do polo no eixo real. Assim, quanto mais à esquerda um polo estiver no eixo real negativo, mais rápido a resposta transitória exponencial decairá a zero.
E podemos concluir também que os polos e os zeros das funções de transferências de R de S e de G de S geram as amplitudes para ambas as respostas, forçada e natural. Com base nas informações que nós já temos sobre os conceitos de polos e zeros de uma função de transferência, vamos agora discutir sobre os sistemas de primeira ordem sem zeros finitos, de modo a definirmos uma especificação de desempenho para esse tipo de sistema. Um sistema de primeira ordem sem zeros finitos, onde R de S é a entrada e C de S é a saída, pode ser descrito pela função transferência A sobre S mais A, cujo polo é posicionado no plano S em menos A. Caso a entrada desse sistema seja um degrau unitário, em que R de S é igual a 1 sobre S, a transformada de Laplace da resposta ao degrau é dada por A sobre S vezes S mais A. Expandindo em frações parciais, temos que C de S é igual a 1 sobre S menos 1 sobre S mais A. Aplicando agora a transformada inversa de Laplace em C de S, nós obtemos a resposta C de T, que é dada por 1 menos E elevado a menos AT, em que o polo da entrada na origem gera a resposta forçada, CF de T igual a 1, e o polo do sistema em menos A gera a resposta natural, Cn de T igual a menos E elevado a menos AT. Expandindo agora o significado do parâmetro A, que por sua vez é o único parâmetro necessário para descrever a resposta transitória desse tipo de sistema, quando T é igual a 1 sobre A, nós temos que a resposta saída é igual a 0,63. Nós chamamos 1 sobre A de constante de tempo da resposta do sistema de primeira ordem. A constante de tempo pode ser descrita como o tempo necessário para a resposta transitória em E elevado a menos AT decair para 37% do seu valor inicial, ou alternativamente como o tempo necessário para a resposta ao degrau atingir 63% de seu valor final. O inverso da constante tempo tem a unidade 1 sobre segundos, ou frequência. Assim podemos chamar o parâmetro A de frequência exponencial. Uma vez que a derivada de E elevado a menos AT é menos A quando t é igual a zero, o parâmetro A é descrito como a taxa inicial de variação da exponencial em t igual a zero, estando relacionado, portanto, com a velocidade com a qual o sistema responde a uma entrada em degrau. Uma vez que o polo da função transferência está em menos A, podemos dizer que o polo está localizado no inverso da constante de tempo. E quanto mais afastado o polo estiver do eixo imaginário, mais rápida a resposta transitória será. Considerando agora outras especificações da resposta transitória para um sistema de primeira ordem, temos também o tempo de subida, TR, que é definido como o tempo necessário para que a resposta ao degrau vá de 10% a 90% do seu valor final. Considerando que a entrada do sistema de primeira ordem que estamos analisando é um degrau unitário, podemos determinar o instante em que a resposta transitória atinge 10% do seu valor final, igualando a expressão de C de t a 0,1. Assim, temos que esse instante é definido por 0,11 sobre A. De forma semelhante, podemos determinar o instante em que a resposta transitória atinge 90% do seu valor final, igualando a expressão de C de t a 0,9. Dessa forma, temos que esse instante é definido por 2,31 sobre A. Fazendo então a diferença entre os dois instantes determinados, chegamos na expressão que determina o tempo de subida da resposta de um sistema de primeira ordem, sendo este tempo definido por 2,2 sobre A. Aqui nós podemos ver a resposta do sistema destacando o intervalo correspondente ao tempo de subida, bem como os instantes 0,11 sobre A e 2,31 sobre A. E por fim, temos o tempo de acomodação da resposta de um sistema de primeira ordem, que é definido como o tempo necessário para que a resposta alcance e fique em uma faixa de 2% em torno do seu valor final. Assim, igualando a expressão de C de t a 0,98 e resolvendo para o tempo t, determinamos o tempo de acomodação como sendo aproximadamente igual a 4 sobre A. Aqui podemos ver a resposta do sistema de primeira ordem, indicando todas as especificações que abordamos, onde podemos visualizar a constante de tempo sendo definida pelo tempo necessário para a resposta ao degrau atingir 63% do seu valor final e podendo ser determinada por 1 sobre A. O tempo de subida, sendo definido pelo tempo necessário para a resposta ao degrau ir de 10% a 90% do seu valor final e podendo ser determinado por 2,2 sobre A. E o tempo de acomodação, sendo definido como o tempo para a resposta atingir 98% do seu valor final e podendo ser determinado por 4 sobre A.
Para fixarmos todos os conceitos sobre resposta de sistemas de primeira ordem que acabamos de ver, vamos fazer esse exemplo. Com base nesse circuito que vocês estão vendo, admitindo que esse capacitor de 0,79 Faraday encontra-se inicialmente descarregado antes do fechamento da chave no instante t igual a zero, ou seja, considerando condições iniciais nulas, o exercício pede para obtermos a constante de tempo, o tempo de subida e o tempo de acomodação da resposta de carga desse capacitor, e pede também para esboçarmos sua resposta ao degrau. Então, para a gente poder obter a constante de tempo, o tempo de acomodação e o tempo de subida da resposta desse sistema aqui de primeira ordem, primeiramente a gente precisa determinar a função de transferência desse sistema. Então, para a gente poder determinar, vamos equacionar a malha, essa malha única desse sistema aqui. O que nós temos aqui então? Nós temos primeiramente que V in de S menos VR de S menos o VC de S vai ser igual a zero. Mas nós temos então que o valor aqui de VR de S é dado que pela resistência, que no caso vale 1,8, multiplicado pela corrente que circula pelo circuito, que a gente vai chamar aqui de I de S, menos o VC de S, que é igual a zero. Mas nós sabemos que essa corrente que circula pelo resistor de 1,8 ohms é a mesma corrente que vai circular aqui pelo capacitor de 0,79 Faraday. Então, dessa forma, a gente pode falar então que essa corrente, analisando aqui no domínio do tempo, o I de t, ela vai ser igual ao valor do capacitor, que vale 0,79, vezes a derivada da tensão no capacitor em relação ao tempo. Se a gente então aplicar a transformada de Laplace nessa expressão, nós temos que o I de S, considerando condições iniciais nulas, uma vez que o exercício falou isso para a gente, então vai valer então 0,79 vezes S vezes o VC de S. Então, se nós pegarmos essa expressão de S agora e substituir nessa expressão que nós acabamos de achar, nós temos então V de S menos 1,8 vezes 0,79 vezes S vezes o VC de S, menos o VC de S, que é igual a zero. Então, se nós isolarmos agora a função da transferência, VC de S sobre V de S, nós veremos aqui que vai ser igual, então, a 1 dividido por 1,422 vezes S mais 1. Que é o mesmo que a gente dizer que essa expressão aqui vale, então, 1 sobre 1,422 sobre S mais 1 sobre 1,422. Ou seja, a nossa função de transferência é dada por 0,703 aproximado sobre S mais 0,703. Então, essa daqui é a função de transferência desse sistema. Com base nessa função de transferência, a gente consegue ver o seguinte, que o valor do polo desse sistema, o polo, é dado por menos 0,703. Então, com isso, a gente consegue calcular, então, primeiramente, a constante de tempo, que é o tal, que é dado por 1 sobre o valor da magnitude do polo, ou o valor de A. A gente considerar aqui, o valor de A é 0,703. Então, essa constante de tempo vai ser 1 sobre 0,703, que vai dar um valor aqui de 1,422 segundo. O tempo de acomodação, por sua vez, o TS, ele é definido por 4 sobre o valor de A. Então, nós temos 4 sobre 0,703, que vai ser igual a 5,69 segundos. E o tempo de subida, TR, ele é definido por 2,2 sobre A, que também é igual a 2,31
sobre A menos 0,11 sobre A. Isso aqui vai dar, então, 3,286 menos 0,156, que dá um tempo de subida aqui de 3,13 segundos. Por fim, para podermos esboçar o gráfico da resposta desse sistema de primeira ordem, vamos primeiramente achar, né, então, a resposta desse sistema no tempo. Então, como é que a gente vai fazer isso aqui? Vamos pegar a nossa função de transferência, que é dada por essa expressão aqui. Vamos considerar que a nossa tensão Vin de S é definido por um degrau de amplitude 5 volts. Então, deste modo, nós teremos então que o VC de S vai ser dado então por 5 sobre S vezes 0,703 sobre S mais 0,703. Se nós expandirmos essa expressão então em frações parciais, nós teremos como resultado 5 sobre S menos 5 sobre S mais 0,703. De tal forma que nós temos que o VC de T tem como solução 5 menos 5 vezes Z elevado a menos 0,703 vezes T. Então, aqui nós temos a resposta desse sistema no domínio do tempo. Com base nessa resposta, a gente consegue observar que o sistema vai ter um valor de regime permanente, uma resposta forçada de amplitude 5. Partindo agora, então, para o esboço, o primeiro parâmetro que a gente vai levar aqui em consideração para poder esboçar é a constante de tempo. A constante de tempo ela vale 1,422 segundos. 1,422 seria aproximadamente aqui nesse ponto aqui, então 1,422. E nós sabemos que a constante de tempo é o tempo necessário para a resposta atingir 63% do seu valor final. O valor final da resposta desse sistema é igual a 5, igual a gente consegue observar através da resposta no domínio do tempo desse sistema aqui. Então, 63% desse valor daria o valor de 3,15, que estaria aproximadamente nesse ponto aqui, 3,15. Então, vamos traçar aqui, na verdade, vamos marcar o ponto de referência aqui para o esboço, relacionado, então, à constante de tempo. O próximo parâmetro que nós vamos analisar aqui agora é o tempo de acomodação. Ele vale 5,69 segundos. Então, se nós marcarmos aqui no gráfico, nós temos então 1, 2, 3, 4, 5, 5,5, 5,69. 5,69 segundos seria então o tempo de acomodação, que nada mais é do que o tempo necessário para a resposta do sistema de primeira ordem atingir 98% do seu valor final. 98% do valor final seria o equivalente, então, a 4,9. Então, vamos agora marcar então um ponto de referência para o nosso esboço relacionado ao tempo de acomodação. E por fim, agora vamos então verificar o valor relacionado ao tempo de subida. Então, nós precisamos tanto do intervalo como também do valor do instante, que corresponde ali a 90% do valor final da resposta, e ao instante que corresponde, então, a 10% do valor final da resposta. Então, se nós levarmos esses dois valores em consideração, então 0,156 estaria aproximadamente aqui, E o segundo valor seria 3,286, que estaria aproximadamente aqui, nesse ponto aqui. Para o instante 0,156, nós temos que a resposta, então, atinge ali 10% do valor final, que seria o equivalente a 0,5. Então, vamos marcar aqui o ponto de referência para a gente. E 3,286 segundos seria, então, o instante de tempo no qual a resposta atinge 90% do valor final. E 90% do valor final é igual a 4,5. Então, vamos traçar aqui também esse ponto de referência para a gente.
Então a resposta ela vai ser traçada dessa forma aqui. É importante destacar aqui que este intervalo aqui corresponde então ao tempo de subida, que vale 3,13. Com isso a gente finaliza então o esboço da resposta de carga do capacitor desse circuito que acabamos de analisar. Para fecharmos nossa aula, esse segundo exemplo nos traz uma resposta de um sistema de primeira ordem a um degrau de amplitude 5. E o exercício pede para obtermos a função transferência desse sistema com base nessa resposta. Então, todo sistema de primeira ordem vai apresentar uma função g de s, que é dada por um ganho k, vezes o a, que é a magnitude do polo do sistema de primeira ordem, sobre s mais a. Esse ganho k do sistema de primeira ordem, ele depende tanto da amplitude da resposta em regime permanente do sistema, como também da amplitude do degrau que é aplicado nesse sistema. Então, por exemplo, aqui, com base nessa resposta, nós temos que a amplitude do valor aqui em regime permanente, né, da resposta do sistema, que nós vamos chamar aqui de VRP, valor em regime permanente, vale 2. E o exercício fala que nesse sistema foi aplicado um degrau de amplitude 5. Então, o ganho K desse sistema ele é definido pela relação entre o valor em regime permanente dividido pela amplitude do degrau. Então, nesse caso, será igual a 2 dividido por 5, que dá um valor de 0,4. Para a gente poder calcular o valor de A, basta a gente ver aqui, né, que foi dado no exercício que o valor da constante de tempo vale 0,4, ou melhor dizendo, 0,04. Então, acaba que o valor do A é igual a 1 sobre a constante de tempo, ou seja, 1 dividido por 0,04, que dá um valor de magnitude de polo igual a 25. Como é que eu sei que 0,04 é a constante de tempo desse sistema? Uma vez que se nós pegarmos aqui esse 1,26, nós vamos ver que ele é igual a 63% do valor em regime permanente. No caso aqui vale 2. Então, desse modo aqui nós calculamos o A e com isso nós fechamos o exercício, onde nós temos então que o nosso G de S é dado por 0,4 vezes 25 sobre S mais 25. O que daria um valor então aqui, ou melhor dizendo, daria uma função transferência, né, de 10 sobre S mais 25. E assim a gente resolve então o exercício. Com isso, finalizamos mais uma aula. Na próxima aula, daremos início aos conceitos de respostas de sistemas de segunda ordem no domínio do tempo. Até a próxima, pessoal!